Quer carona? E estamos começando mais uma corrida aqui em Austin com duas maravilhosas. Uma estou até me retratando porque já entrei muito de penetra nas festas dela. E agora olha só que bonita, ela deu o nome, ela foi aprovada. E ela está aqui no Free Ride for CMOs, Dani Graicar. Aê! E Andrea Bisker. Hello! Maravilhosa do Alados. Andrea é aquela pessoa que assim, já deu certo, já tem muito dinheiro e agora ela fica aí ajudando as pessoas, né, amiga? Assim, ela comprou a narrativa, eu sou uma contadora de histórias, comprou. Amiga, eu compro mas mesmo. é sobre isso, é né? sobre isso, amigo. O golpe tá aí. Eu tenho uma máxima que todo dia um malandro e otário sai de casa. Tem uma hora que eles se encontram. O meu propósito é me ajudar minhas amigas a parar de ser otário. Entendeu? O seu propósito é mais humano. Mas, ó, ajudar as pessoas a chegarem lá. A gente tá ouvindo aqui, é tudo sobre narrativa, né? Tudo sobre storytelling. Tudo sobre agora, narrativa. como contar o melhor, né? E como contar o que é verdade também, né, amiga? Como Porque a galera também, nossa, o que tem não é a galera que conta os negócios que você fala, ai, pra cima de mim. Vamos lá, eu gostaria que vocês... Gente, pra quem não sabe, elas são... Ô, moço, não dá. Hoje não, tá? Não dá, amor, tô trabalhando. Ah, não sei quem é, ele quer ligar com alguém. Não sei, desculpa, viu, gente? Acontece muito, a gente tá aqui num projeto que é pau a pau com a carreta furacão, tá? E vamos lá. Pra quem não sabe, elas têm um grupo de mulheres que chama Aladas. E elas têm, obviamente, uma agenda com uma série de programações e elas são bastante relevantes aqui em Austin, então elas trazem um grupo de mulheres, ajudam elas a se encontrarem aqui nas programações, que é uma programação muito intensa. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, como é que é esse trabalho de curadoria, como que também é assim, né? Porque eu tenho uma visão de que a vida é uma eterna quinta série B. Então deve ter umas picuinhas de umas mulheres de, ai, não acredito que você botou eu pra sentar do lado dela. Rola uns negócios assim? Não tá rolando assim. Não, ai, que bom. Eu acho que é tudo madura mesmo com 30 anos, né? Ai, que bom, porque nossa, eu já vi umas tretinhas assim. A gente tá aqui realizando um sonho, sabe, Mari? Porque assim, a Dea trazia já um grupo de mulheres, de umas 30 e poucas mulheres, com outras pessoas. E eu trazia e trago um grupo de executivos também, são 100 e poucos, com o Experience Club, Natália. E aí, a gente decidiu no ano passado que esse ano, esse grupo de mulheres que a Dea já trazia, seria um grupo Aladas. Afinal, já que a gente tá há 6 meses cuidando do Clube Aladas, fazia muito sentido a gente realizar esse sonho e trazer um grupo de mulheres. Então, a gente tá com a estrutura, somando, acho que ótimos mundos aí, né? A gente tá com a estrutura do Experience Club junto com a Pros, sim, que é a minha agência, mas trazendo esse lado acolhedor, o lado de programação e a profundidade que a Dea tem também no time dela. Então, a gente tá com 12 pessoas de conteúdo trabalhando pra gente na curadoria, no estudo das trilhas. A gente estudou, você perguntou como é que a gente escolhe. Cada pessoa estudou uma trilha, são 23 trilhas que o festival tem. Aí cada pessoa estudou uma trilha, a gente pegou as 4, 5 melhores coisas de cada trilha, depois a gente filtrou pra passar pras pessoas 2 de cada uma. E todo dia a gente manda pra elas a programação, manda pra elas as sugestões de plano A e plano B. Nossa, que da hora! E o que a gente fez no começo, que eu acho que é o que deixa a curadoria bem personalizada, a gente pergunta pra elas o que elas querem ouvir. Então assim, já tem um ponto em comum, que são mulheres, a gente tem uma meninada de 30 e pouco, mas a maioria se levam, então estão no momento, seja de transição, momento que estão rolando para longevidade, menopausa, relacionamentos, então tem assuntos em comum. Aí a gente faz a agenda pautada nesse questionário que elas respondem daquilo que elas querem prestar atenção. E as perguntas são tipo, você quer coisas fora do teu universo? Então eu tô na indústria da alimentação, mas eu quero ver outras coisas para abrir cabeça. Então a gente monta uma agenda que funcione para todas, mas sempre dando opções, opção A, B e C, dicas, se elas querem ir no cinema, se elas querem ver exposições com realidade aumentada, ativações de marca, porque ninguém se importa se você perder uma palestra, né? Eu acho que muitas estão vindo pela primeira vez, mas da metade. Legal. Então é legal também porque elas estão naquela... você sabe, você já veio pela primeira vez, né? Mas, já. Assim, você tá vindo, é uma euforia ali. A nossa barriga fica fervendo, você quer aproveitar tudo, mas a gente ajuda a acomodar esse fomo
e a canalizar a energia pro melhor e também falar, gente, calma, você vai perder uma, vai perder duas, vai perder 10. Tem dia que elas viraram e falaram, agora eu vou na feira de startups. Hoje tem uma galera lá na feira de startups. Sim. Às vezes eu vou abrir mão dessa palestra, dar uma, porque eu preciso almoçar, eu não vi nenhum restaurante pela cidade ainda. Então a gente faz elas permitirem também. É bom sempre ter um plano, né? A gente cuidou muito para que elas viessem para cá com um plano a seguir. Sim. Mas a gente também ensina qual é a hora ideal para romper esse plano. Isso é a vida, né, gente? Você tem que ter um plano. Total. Mas você tem que também saber a hora de sair desse plano, achar uma coisa melhor. E assim, tem Cris Fujita, tem Edith Bertoletti, estão pela terceira vez com a gente. Você fala, gente, você já não sabe como funciona, mas a troca é muito legal. Então, por exemplo, onde vocês estão dando uma caroninha pra gente hoje, Sim. a gente tá indo lá na KPMG fazer o wrap-up. O que é esse wrap-up? Então a gente tem as 30. Cada uma conta o que viu de mais interessante e é muito louco, porque eu vi a mesma palestra que a Dani. Com perspectivas completamente diferentes. Completamente, porque Legal. é um sentimento, né? E aí é a nossa interpretação, que nunca é muito precisa. Em você, né, Deia? Sim. A gente assiste. Tem gente que coloca no. Nossa, achei horrível. Fala, nossa, achei maravilhoso. Sim, mas que a gente sim. tenha também a liberdade. Acho que o grupo, esse grupo é um grupo menor, né, do que o outro que a gente tem. Sim. E tem essa liberdade de você falar, amei, detestei. Por que eu amei, por que eu detestei? Então agora a gente senta no final do dia e cada uma vai contar um pouquinho do que mexeu com elas, de por que aquele conteúdo foi o escolhido, foi o relevante. E aí a gente vai ampliando o repertório do festival, porque o máximo que você consegue ver por dia são 4, 5 palestras. Sim. Então quando a gente troca à noite, a gente já vai anotando, nossa, essa que fulana viu é incrível, eu também quero ver. E aí chega em São Paulo, não agora que a gente não vai perder tempo com isso, mas quando chegar em São Paulo, a gente já sai com uma listinha de umas 10, 15 que a gente quer assistir para completar o nosso repertório também. Uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês, eu achei muito interessante a questão da customização que vocês fazem para esse grupo de mulheres ali. E eu queria perguntar quais são os assuntos de maior interesse desse grupo de mulheres, né? Mulheres mais velhas, C-levels, que estão nesse momento da vida que você comentou, Andréia. Então eu queria muito ouvir o que elas pediram pra ver mais, assim. A maioria tudo relacionado à humanização, à conexão, à longevidade. Você tem bastante assunto também que são o cross-generation, várias gerações juntas. Então a parte de saúde, é muito foco em liderança também. Então, claro, legal. você tem uma que está na indústria de food, aí ela quer ver palestras relacionadas, mas o ponto em comum é muito ciência, longevidade, relações, Legal. conexão. Tá, Essa é a minha sensação. teve uma palestra, né, que foi sobre saúde social, Isso, de abertura, né? essa Mexeu muito sim. com a gente, porque Super. a gente tem falado o quanto a gente fomenta e acredita no poder das relações. Quanto hoje a gente tá correndo que nem louca e a gente não dá a devida importância para as conexões que a gente faz. Eu acho que o Aladas também é muito sobre isso, sobre essas conexões verdadeiras, sobre, de fato, a gente promover temas que são um encontro. E a gente tem visto que, como são mulheres executivas, a maior parte, a gente não está trazendo para elas temas de negócio, temas do mundo geopolítico, a gente está trazendo realmente temas da alma. Então, como é que a gente filosofa, como é que a gente olha para a cabala, como é que a gente entende as relações. Nossa, eu amo a cabala. Super, super. Não, e uma coisa bacana, a gente fez, todo começo de ano, a gente vai fazer, porque esse foi o primeiro, porque tem só 6 meses do clube, a gente já tem 85 aladas incríveis. Caramba, né? A gente tá Vai ter muito limite feliz. ou não? É uma coisa A meio gente maçonaria, pensa- assim, não, que tem a que ser gente- mais a gente fechado. porque o que é o mais importante? É a troca, Mari. Sim. Então, assim, você quer estar do lado de alguém que vai te ensinar. Então, a nossa Mas seleção precisa ter alto parte nível, desse né, princípio, Déia? A gente exato. tá sempre cuidando, não necessariamente precisa vir da indústria X ou Y, ter 20 Perfeito. anos de executiva, mas que essa pessoa tenha um repertório para agregar, não só aprender. Isso que eu ia falar. Como é que você dá uma filtrada? Porque assim, eu acho que num primeiro momento, talvez você se apresente como um clube de networking, obviamente você pode dar qualquer outro nome, e que a amizade eu entendo que é uma consequência, né? Perfeito. Mas tem muita gente que às vezes entra nesses grupos e só quer, tipo assim, ai, me descola ingresso, ai, não sei o que. Tipo eu, entendeu? Não sei se você quer. Tipo, ai, Dani, deixa eu entrar na sua festa no Pits. Eu falei ontem com o pessoal da HSM, né? Elas vieram aqui também no carro. E eu falei que meu sonho é falar nem precisa ser palestra, é qualquer coisa naquele palco da Expo. Não é que você põe Expro, né? Do Experience, sim, do do Experience, Expro, que eu sim. acho muito lindo aquele lugar.
que tem o vidro atrás, né? Eu acho lindo. Eu falei, não precisa nem ser palestra, eu posso só falar boa noite, pessoal, obrigada. Mas voltando à pergunta. Até pra dar uns 5 minutinhos. A gente pode contar como é que foi o Cybertruck. Eu acho. Exclusividade. Boa. Falar, Natália, precisamos realizar esse sonho. Mas como que dá essa filtrada, mas também sem criar meio que uma picuinha? Entendeu? Se a pessoa ficar chateada, como é que fala não sem doer? Posso falar? Essa é a pergunta super delicada. Então a gente tem as regras, tem X anos, tem indicação X anos de ou executiva ou empreendedora. Criar os critérios, né? Ter duas pessoas que indicam. Então tem uma fila hoje, a gente nem divulga realmente indicação. Que eu acho, falando do assunto que abriu o SX, a gente fala de alquimia social, que eu acho que é isso é que a gente traz e que a gente abriu esse ano. O nosso primeiro evento foram Insights para 2025. E a gente entende que é o ano da alquimia social. Vocês trabalham, a NICE trabalha com isso. As marcas podem abraçar essa recessão social que a gente vive. Vocês viram, primeira palestra, saúde social é tão importante quanto saúde física e saúde mental. Por que não a marca, então, promover essa conexão, promover essa troca, o olho no olho, sendo uma alquimista social? Então a gente sente que a gente é essa alquimista social, que é o Aladas, e que, caramba, o SX nos presenteou com a abertura do evento sempre sobre isso, e várias outras palestras. Sim. Emi Galo falando disso, muitas mulheres. E só para dar uma conexão de pontos que eu fiz hoje, a gente foi na palestra da Esther Perel com a Amy Webb, amo. podcast. E ela tava justo falando, foi mind-blowing, né? Principalmente porque ela deixou a Amy Webb, ela fez uma pergunta para a Amy Webb, e a Amy Webb trouxe o quanto, quando ela era mais nova, o quanto era difícil, pelo que eu entendi, o quanto era difícil para ela lidar com essa conexão que a mente dela não para nenhum segundo, essa incerteza que ela vive permanentemente. Aí a Esther falou assim, você já tinha falado em público alguma vez isso que você está trazendo aqui? Esther Perel, psicoterapeuta, psicanalista incrível. Fez ali a terapia na frente de todo mundo. Acho que foi maravilhoso, né? E ela falou sobre essa insegurança, essa incerteza, que é o que a gente vai viver daqui pra frente. E a gente assistiu uma apresentação que eu amei, uma acadêmica, Maggie Jackson, e ela falou como a gente precisa pensar em certeza como algo diferente do que a gente pensa. Vou te perguntar, Will, quando eu falo pra você, quando a palavra incerteza, que sensação te traz? Ansiedade. Pra você, geralmente. Mari? Ferrou, né? O que essa acadêmica trouxe? Pra na mim não verdade, dá, não, o que te dá? Oportunidade. Você vê? É por isso que a Dani Graikar tem as listas, amiga. Certo. Eu falei, É por isso que a Dani Graikar ganha pra vir aqui enquanto nós paga. Entendeu? Mas, Mari, eu falei com meu marido, ele tava do meu lado e eu falei pra ele, oportunidade. Aí eu falei, mas por quê? Porque pra maioria das pessoas, o que é incerto, que a Débora falou, o futuro incerto move janelas. De uma coisa ruim, Sim. abre janelas Sim. ruins na nossa mente. Sendo que a gente precisa aprender a curtir essa incerteza, né? A gente sempre Abraçar fala a disso, incerteza, porque ela faz você repensar, fluir na sair do teu, incerteza. né, do questionar o status quo, ela abre portas. Então, ela trouxe, essa mulher trouxe e mostrou cientificamente, através de pesquisas, como as incertezas fazem times produzirem, performarem muito melhor. E hoje a Esther Perel fecha com esse cara, Fred, eu acho que ele era de inovação do Google Lab, uma coisa assim, com a Amy Webb dizendo, gente, não tem volta, vai ser cada vez mais incerto. Mesmo a gente como futurista não consegue exatamente prever, você pode pensar cenários. E fica pra mim também uma coisa, não sei se ficou pra você. Acho que a Amy Webb, ela se coloca muito como uma pessoa programática, pragmática, planejadora. E o cara... E meio distópica, né? Mas assim, muito focada na né? tecnologia do futuro. E ele é um cara assim, tem que agradecer. Então se todo dia você tem que agradecer, você tem que conectar com a pessoa, você tem que ser generoso. Porque se você for generoso com a pessoa, isso volta pra você. E aí é muito legal como a terapia, né, e o que a gente vive aqui, porque aqui a gente conecta esses dois mundos também. E eu acho que a Esther Perel, ela fez esse papel de falar tudo bem. Se você tá dizendo que você pode ser uma pessoa altruísta, generosa, isso vai te fazer bem, egoisticamente. E a Esther Perel falou, não, as pessoas são muito egoístas, elas não pensam no outro. Mas olha que legal, se você tiver a meta do futuro que você quer criar
e usar esse seu egoísmo pra fazer do mundo, da pessoa uma pessoa melhor, ou do mundo uma pessoa melhor, Sim. egoisticamente a gente vai chegar lá. Então ela Sim. tentava fazer uma aproximação dos dois mundos. Só trazendo aqui pra vocês uma das, sei lá, são 1.400, né? 1.400 palestras, pra gente ver como a nossa cabeça sai de um lugar e começa a se conectar com o que a gente vive, que o que a gente vive é isso. Como é que a gente tenta despolarizar tanto o mundo, né? As discussões que as pessoas hoje não têm abertura pro diferente, paciência. A cara da Amy Webb ali era um Nossa, tédio. Cada vez que o cara foi. falava, ela falava, meu Deus, e as pessoas elas estão assim. Vocês estão nas redes sociais, vocês sabem. Sim. As O pessoas Scott estão Galloway tédio. apresentando números Eu amo incríveis, ele. coisas difíceis, assim, desse jeito também. É, Entediado. sabe As uma pessoas coisa- estão bored, estão meio descrentes, meio Essa pergunta que você fez da incerteza me lembrou outra maravilhosa que esteve aqui, e porque, né, nós estamos aqui na função Uber, não deu pra pegar, é a da Brené Brown. Vocês estão convidadas pro nosso download, tá? Aê! Amiga, a Dani não vai barrar? Não vai. Você vai botar na lista Lá, daquele é nome? põe na lista, incrível. né? Ó, eu vou Fechado, confessar um fechado. negócio É aqui, comigo, hein? não é com a Dani, Fechou, tá? eu vou conversar um negócio aqui. Eu me passava de Mariane Coutinho, pra não falar, entendeu? Porque várias vezes eu fui a Mariane Coutinho. aham. A Mari é nossa parceira, a gente tem um grupão. Que é até da de mulheres. KPMG, né? Não ia dar certo, porque ela não veio, a gente já sabe. Nossa, ainda bem que eu não faço. Mas Tá esse vendo? ano, olha, Deus tá exaltando os humilhados, viu? Porque Meu, esse e ano estamos cuidado que conseguindo. a Mari é nossa sócia no Figura. Oxi, que é um grupo que a Figura gente tem de essa 300 e tantas mulheres no Brasil se levam. Ela é de compliance, hein? Cuidado. Ixi, então ó, já vou avisar pra Grava, ela. ó. repõe, Ó, apaga, grava. apaga. Eu preciso achar outra. Mas o que eu ia comentar é a última obra da Brené Brown foi sobre você também expandir o seu mapa do coração, né? Que ela fala de você dar nome aos seus sentimentos. Ó. Então eu acho que essa pergunta que você fez da incerteza é muito legal, porque às vezes a gente chama de incerteza e o outro é o ansiedade. Talvez também porque a gente não entende muito dos Nomear, nossos próprios né? sentimentos, Pra gente né? aprender a nomear o que a Exato. gente quer gerenciar, porque senão a gente não consegue entender o que a gente precisa gerenciar. Eu vou ler uma frase que uma amiga passou. Ela foi numa palestra, eu acho que era da, não sei se era Esther Perel, ou era com a Brené Brown. Olha o que ela fala: sentimentos não compartilhados viram ressentimentos. Ó. Isso é o primeiro de tudo. E a outra, quer ver? O que não é comunicado é sentido, a gente sente. Sim. O que é sentido, a gente interpreta. E o que é interpretado não é preciso. Ixi, hablou, hein? Então, não comunicamos e aí fica imprecisa a nossa relação. Por isso que a gente precisa trabalhar com comunicação, precisa contratar. E aí, o que vira? Vira Agência. ressentimento. Ressentimento vira o quê? Fofoca. Fofoca vira o quê? Cancelamento. Exatamente. Aí entra onde? A prosa. Entra a prosa, amiga. O marketing, pô. Entra a prosa. Pra cuidar da reputação, ó. Lógico. Fechamos aqui. E a Nice entra Fechamos. onde? Pra fazer barulho. Cara, pra a contar Nice das entra pra marcas. amplificar. A Sabe o Nice... que é na Nice que a gente tem que fazer business junto? Que é assim, o nosso papel é entender as verdades das marcas para traduzir essas verdades em formatos diferentes que conversem com a audiência. E o formato que vocês têm é o que mais conversa, a gente sabe, né? 65% dos jovens preferem vídeo à leitura, preferem vídeo a podcast. A gente já tá na geração mais podcast e vídeo. A gente vai curto. lançar o nosso podcast, viu? Ó, tá Você vendo? sabe, vai chamar Iconics, gênios que marcam épocas. E a gente vai levar pessoas que marcaram Amamos. diferentes gerações, Que entendeu? demais. Quem fez o episódio de Arrasou. lançamento foi o Sebastian, que foi o garoto propaganda da C&A por 20 anos, com o Esdras Comedy, que é um TikToker que explodiu em 2020. Incrível. E dois Arrasou. são artistas pretos falando também dessa pauta, assim, Então, sabe? tem que juntar o formato que vocês dominam, né? Dos vídeos Verticais, short. verticais, shorts. E a nossa habilidade de trazer as marcas pra experimentar esses formatos de conteúdo. Fechou, deal Fechado. aqui, amiga. Fechou. Fechadinho. Tenho Tá mais- gravado. Tenho mais um deal pra vocês. Opa! Não, mas como assinatura, Mike Bestel, que é o de inovação de insights da Deloitte, a palestra dele era, você falou de amplificar. Amplitude hoje é a nova profundidade. Então, quem não amplifica, no caso é repertório, aprofunda. conhecimento,
não vai a lugar nenhum. Ai, ó, mana quer. Ela vai Nice. ser a nossa embaixadora, investor. Conta. Madura, a dos plus Investor. 50s. Eu Vocês a- têm alguém? A gente chama de É tia um mercado TikTok. bom, economia. Como? Tia TikTok. TikTok, Vai perfeito. ser TikToker. Da economia prateada. É tia Toker, Adorei, entendeu? Adorei. É, pra galera que é. Adorei, Que, adorei. exato. Da economia Vocês prateada. vão deixar a gente É, lá tá mesmo? bombando. Vem com carona? É aqui, ó. É aqui, ó. Nós, tá? Já deu aqui, ó. 111 da Congress. Free você é me pode free ride você é o poder de tu saiba Cybertruck Quer carona? Quer carona?